Olá pessoal, meu nome é Clarissa Melim e hoje a gente vai falar um pouco sobre propósito. O que é o seu propósito e como encontrá-lo? Bom, você assistiu o vídeo da semana passada que a gente falou sobre mindset? Se você não assistiu, corre lá nesse link aqui que vai aparecer e assiste ele primeiro, que ele é bem importante para você entender um pouco mais sobre autoconhecimento, sobre programação da mente e vai te ajudar também a encontrar o teu propósito. Além disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte aqui, comenta, compartilha para todo mundo que você acha que deveria assistir esse tipo de conteúdo, porque isso ajuda também o YouTube a entender que o nosso vídeo é importante. Mas chega de enrolação e vamos lá! O que é propósito? Na definição, propósito é aquilo que você nasceu para fazer. A gente está acostumado a ver nas empresas aqueles dizeres de missão, visão, valores, mas você já parou para pensar em qual a sua missão, qual a sua visão e quais os seus valores? Eu fui buscar um pouco a fundo autores que falam sobre essa questão de propósito e eu descobri que existe uma palavra japonesa que se chama Ikigai. Ikigai significa razão de ser. Para os japoneses, para você encontrar o seu Ikigai, você precisa encontrar 4 pilares. São eles: o que você ama, o que o mundo precisa, em que você é bom e o que você é pago para fazer. A união desses 4 pilares é o seu Ikigai, a sua razão de ser. Você pode perceber que na cultura japonesa, muitas vezes a pessoa encontra o seu Ikigai e ela fica o resto da vida fazendo aquilo. Uma coisa que eu achei bem interessante, que eu li assim, pesquisando sobre propósito, foi que você tem que entender o que você gosta e o que você tem aptidão para fazer. Então, assim, se você, por exemplo, não consegue dormir à noite e você dorme sempre durante o dia, você precisa encontrar uma atividade noturna. Qual que é o seu melhor horário de atenção? Uma atividade noturna. Você pode ser porteiro, você pode ser segurança. Essas atividades que você consegue exercer durante a noite. Não estou dizendo especificamente para ser isso, mas assim, a frase dizia exatamente isso. Se você tem aptidão para aquilo, é aquilo que você tem que fazer. A gente tem que perceber se existe dentro da gente algum desconforto, algum vazio mesmo naquilo que a gente está fazendo para ganhar dinheiro hoje. Então, se você tem esse desconforto, você precisa pensar em qual é o seu propósito, o que você pode ajudar o mundo, o que você consegue contribuir para a sociedade, o que você tem aptidão para fazer, o que você vai fazer que vai ajudar as pessoas e a sociedade como um todo. Para encontrar o seu propósito, você precisa se autoconhecer. Você precisa saber quais são as suas características positivas, as características negativas, o que você faz muito bem, o que você faz mais ou menos, o que você gosta de fazer, o que você tem uma facilidade inata para fazer. Todos temos algum talento, sabe? E às vezes a gente não desenvolveu aquele talento, a gente não tá prestando atenção nele e é isso que você tem que tentar entender em você. O seu propósito só você consegue encontrar, não tem como eu encontrar o propósito de alguém. E para você encontrar esse propósito, você tem que entender qual é o seu diferencial para o mundo em que a gente vive. O que você de fato ama fazer. A gente percebe um movimento no mundo corporativo de as empresas falarem muito sobre o significado do trabalho, né? Sobre o trabalho ter alguma coisa que toque as pessoas lá dentro. Nesse mundo da informação, onde os trabalhadores já estão seguindo aquela questão do trabalho 4.0, né? A gente tem muito essa percepção das empresas no sentido de encontrar o significado do trabalho. E é muito importante porque a gente já passou pela era industrial, onde tudo era muito desenhadinho, né? Existiam esteiras que faziam o trabalho mais rapidamente, né? Por esteiras
e existia muito pouco a máquina substituindo o ser humano. Depois a gente foi percebendo que a máquina substitui mais o ser humano. Depois a gente foi percebendo também uma inundação de informações. E o profissional agora, o 4.0, ele tem que sentir alguma coisa. Ele tem que sentir alguma coisa no trabalho dele, sabe? Ele tem que principalmente os trabalhadores da geração Y, eles não ficam satisfeitos se não tiver aquele propósito naquilo que eles estão fazendo. Por isso que a gente vê uma lentidão nessa geração a entrar no mercado de trabalho, diferente dos pais deles e dos avós, né? Das gerações anteriores, em que as pessoas tinham a tendência de entrar numa empresa e ficar eternamente naquela empresa e não pensar muito se aquilo ali fazia sentido para ele, se não fazia sentido. Eles pensavam mais em, eu preciso me estabelecer, ter um emprego, ter uma casa, ter uma família. E não se pensava muito nessa questão do propósito. Então, assim, é uma reflexão mesmo. Se existe essa questão de um desconforto, uma sensação de vazio com aquilo que você faz, pare para pensar nisso e entender qual é o seu verdadeiro propósito, se você realmente está na atividade que você deveria estar. E eu não tô falando aqui para você acordar amanhã de manhã e pedir demissão do teu emprego, terminar seu casamento, essas coisas, não. Eu tô falando para você parar e refletir. E assim, se você assim entender que não está exercendo o teu propósito, faça um planejamento para fazer uma transição de carreira, sabe? Isso é muito importante. A gente pode até falar sobre transição de carreira aí mais para frente, mas a gente precisa planejar tanto financeiramente, quanto ir estudando a respeito do assunto, quanto várias outras coisas, né? Se você decidir por seguir o seu propósito. Mas assim, também não é errado que a pessoa siga essa questão de ter uma carreira e prefira a estabilidade. Isso também não é errado. Cada pessoa tem que entender o que é importante para ela. É mais importante para mim ter satisfação ou é mais importante para mim ter dinheiro no bolso? Isso também faz parte do autoconhecimento. A jornada desse autoconhecimento, ela pode demorar. Eu tô há um bom tempo lendo sobre o assunto, pensando, refletindo sobre a minha vida, sobre o que é o meu dever nesse mundo, né? E eu sei que até hoje eu estou em construção, como eu acho muito certo que a gente sempre esteja em construção, sabe? A gente não pode ter uma identidade fixa, que nem eu falei no vídeo anterior lá do Mindset, posso até colocar o link aqui dele de novo. E é isso, assim, a mensagem que eu queria passar para vocês é sobre reflexão mesmo, sobre qual o seu lugar no mundo, sobre o que você entende que você deveria fazer. E você, me conta, você já encontrou o seu Ikigai? Você tá à procura dele? Você já tá numa jornada aí para entender qual a sua missão nesse mundo? Me conta aí pra gente conversar um pouquinho sobre isso e compartilha também esse conteúdo com as pessoas que você acha que precisam assistir isso, que precisam ouvir sobre o assunto. Semana que vem eu tô de volta com algum outro assunto. Se vocês quiserem sugerir também alguma coisa nos comentários, podem sugerir, eu busco, procuro. Tô sempre atrás de conhecimento para trazer para vocês. Até lá!